Fala pessoal, obrigado pelas mensagens enviadas no Discord, pelo apoio. E fiquem agora com a aula 2, do zero à primeira imagem com ConfUI. E aí pessoal, beleza? Vamos relembrar rapidamente o que a gente viu na aula anterior, que foi a instalação do ConfUI. A gente instalou a última versão do ConfUI Portable na nossa máquina e eu passei por alto mais ou menos como que funciona a interface do ConfUI. O objetivo dessa aula aqui é entender melhor a interface, construir um workflow compreendendo cada item dele, um workflow básico, e gerar uma primeira imagem já para vocês verem como que é simples e absorver melhor todo o conteúdo. Ok? Então, vamos lá. Essa daqui é a primeira pasta que vocês vão ter assim que vocês instalarem ConfUI e estiver rodando. Então, aqui você tem a primeira pasta, que é a pasta do ConfUI propriamente dito. Você tem uma pasta chamada Python Embedded. O que acontece? O ConfUI ele traz um Python embarcado nele, certo? Então ele não depende do seu Python instalado no sistema, ele traz o próprio Python dele. A pasta Update, que é onde você vai fazer os updates do ConfUI. Tem um README ali, tem os 3 arquivos de inicialização do ConfUI. O Run CPU, dificilmente você vai utilizar isso, porque é sofrível executar qualquer tarefa do ConfUI utilizando CPU. Ele foi feito para rodar na GPU utilizando o Torch. Tem o Run NVIDIA GPU e tem o Run NVIDIA GPU Fast FP16. O que é isso? O FP16 ele é otimizado para utilizar pontos flutuantes de 16 bits. Ele é mais rápido, um pouco mais rápido, mas ele perde um pouco na precisão. Então, basicamente, o que eu recomendo? Para usar no dia a dia, gerar imagem e tudo mais, usa o FP16. Se você sentir que tem alguma coisa errada, que não está tendo precisão nas suas gerações, eu digo precisão matemática, tá, gente? Você roda o NVIDIA GPU, que ele é um pouco mais pesado, porém ele é mais preciso. Entrando na pasta ConfUI, nós vamos ter várias subpastas lá dentro. Aqui tem algumas que você tem que prestar atenção. Por exemplo, a pasta temp pode ficar bem grande se você não tomar cuidado. A pasta output, ela guarda os arquivos de saída. Então, quando você gera uma imagem e o ConfUI mostra lá, né, tarefas executadas, essas imagens ficam dentro dessa pasta output. Você também vai usar ela bastante. A mais importante que nós temos aqui é a pasta models. Quando a gente entra dentro da pasta models, a gente tem várias subpastas também. Aqui é onde você vai guardar os seus modelos, os seus recursos. Então o checkpoint guarda os modelos de checkpoint, o clip guarda modelos de clip, assim como o clip vision, controlnet, os diffusers e os loras. Nós temos também as pastas dos VI encoder, das UNets. Então tudo que você vai, quando você baixar alguma coisa para o seu ConfUI, baixei um LoRa de carros esportivos. Aqui dentro que você vai colocar. E aí lá no node do carregador de LoRa, lá no seu ConfUI, ele vai aparecer. Lembrando, sempre que você jogar alguma coisa aqui dentro, você não precisa reiniciar o ConfUI inteiro. Você pode dar um F5 lá que ele vai carregar o arquivo que está aqui. Porém, quando você vai instalar nodes customizados, certo? Que são colocados na pasta ConfUI Custom Nodes, aqui, ó, Custom Nodes, tudo que você vai instalar aí dentro, caso você faça instalação manual, exige que seja feito o reinício do servidor do ConfUI. Você tem que reiniciar ele inteiro, ok? Então, essa é a passagem nos arquivos, nós vamos lidar com isso o tempo inteiro e a fixação disso na memória vai ser bastante fácil e simples. Certo. Aqui nós temos a interface carregada do ConfUI. Primeira vez que você inicia ele, ele já te mostra o
um workflow básico de operação, um workflow simples. E para você operar por aqui, eu já falei na aula de instalação, já dei uma passada pelos menus e tudo mais. Para você movimentar aqui, o clique da rodinha do mouse, você mexe para um lado e para o outro. Rolando a rodinha do mouse, você consegue dar zoom e tirar o zoom, certo? Se você precisar selecionar, você segura Ctrl e usa o botão esquerdo para você selecionar o que você precisa, né? Quando você clica em um deles, ele também tem algumas opções aqui, como excluir, pinar, que é fixar ele no local, né? Fazer o bypass e mudar a cor. Então você pode mudar a cor dos nodes para você identificar melhor. Acredite, com workflows gigantes isso ajuda muito. Clicando na bolinha aqui, você recolhe ele. Então, por exemplo, você montou o seu workflow lá, eu nunca mais vou mexer nesse checkpoint. Fecha e é menos dor de cabeça. Vamos lá, mais o que? O botão direito, ele abre o menu e quando você clica 2 vezes aqui, ele abre a opção de você procurar um node e colocar dentro dele. Basicamente é isso. No Node tem algumas opções também, certo? Isso você vai explorando e vai aprendendo. Para a gente começar, a gente já tem o ConfUI instalado. Só que a gente precisa de um modelo inicial. Esse modelo inicial seria um checkpoint. Vamos falar de checkpoint agora. Para a gente entender o que é um checkpoint, a gente tem que entender como que funcionam esses modelos, né? Hoje, nós temos 3 modelos, basicamente, que é o Stable Diffusion 1.5, o Stable Diffusion XL e o Flux. Todos os outros, você vai ver milhares de checkpoints. Todos os outros são derivações desses 3, sempre. Por que isso acontece? O modelo, eles são pré-treinados com pesos e informações específicas para gerar estilos e tipos de coisas específicas de imagens. Então, por exemplo, se o modelo foi treinado e nunca viu gatos na vida, nunca foi treinado com imagem de gatos, ele nunca vai gerar um gato. Agora, se ele só viu gatos, ele só vai gerar gatos. Parece simples, né? Então, por exemplo, quando eles criam um modelo, por exemplo, Stable Diffusion versão 1.5, esse modelo chamado de Pruned, que é o modelo cru, ele tem que ter muita informação. Porque o cara pode pedir para ele desenhar qualquer coisa. Então ele tem que ter bastante informação. Esses modelos geralmente são muito grandes. E aí você pode criar um modelo específico, como existe, por exemplo, modelos Cyberpunk XL, que ele é voltado para gerar imagens no tema Cyberpunk. Então ele é treinado, alguns são treinados com o modelo Pruned, o cru do Stable Diffusion XL, mais informações de Cyberpunk, e outros são treinados com menos informações gerais e mais informações específicas, como por exemplo os modelos para gerar anime. Esses modelos eles quase não são gerados quase não treinam imagens fotorrealistas, porque eles são voltados para um segmento. E aí nesses modelos, nesses checkpoints variáveis, você tem bilhões de opções. Você pode fazer o seu, inclusive. Por que só tem 3 modelos base? Porque treinar isso é caríssimo. Exige um poder computacional que nós estamos na fronteira do que a tecnologia oferece hoje. Então, por exemplo, uma solução da NVIDIA, acho que é a DGX, para servidores, parte dos $500 mil um servidor desse, que tem um poder computacional absurdo. É muito caro. Então eles preferem trabalhar nos modelos que existem, como o Stable Diffusion, o 1.5 XL e o Flux, né? Hoje nós vamos abordar o Stable Diffusion 1.5, que é a base disso daqui. Então nós vamos começar com ele, nós vamos abordar os outros. Devo fazer 1,5 tonelada de vídeos falando sobre outros checkpoints, que são variações desses, mas eu vou tentar aqui nas aulas, nós abordemos os principais, as bases, as versões Pruned, as versões cruas, né? Então, por exemplo, a equipe do Stable Diffusion lançou o XL,
A primeira versão que eles lançam é a Pruned. Aí as pessoas vão pegando e vão mexendo e modificando. Então vamos baixar a versão Pruned. O link tá na descrição do vídeo aqui, como sempre. Você vai entrar nesse site aqui, você vai clicar em Download e você vai salvar ele nesse caminho aqui, ó. Você vai entrar lá na sua pasta do ConfUI, você vai entrar em Models, lembra que falamos dessa pasta? E lá em Checkpoints. E você vai jogar aqui dentro. Esse arquivo tem 4 GB. É pequeno, tá? Para um modelo de IA é pequeno. Você vai baixar aí arquivos de 16, de 30. Tem um que eu baixei recentemente que são 238 GB. Então, assim, isso vai ao infinito e além. Isso é carregado na sua VRAM, tá? Quando você vai utilizar. Uma vez que você salvou ele, você volta no seu workflow, dá um F5 nele e ele vai recarregar e ele já vai estar disponível aqui para você poder pegar e escolher ele e utilizar. Certo. Aqui no Load Checkpoint, a gente pode perceber que a gente tem 3 informações aqui dele: o modelo, o clip e o VA. O modelo é a base de dados estudada para poder gerar as imagens. Ele é o que muita gente vai chamar vulgarmente de a IA, propriamente dito. Na verdade, ele é uma base de dados de aprendizado. Ele é como se fosse a memória que a IA vai acessar para gerar o que você pediu. O clip ele transforma o prompt de texto, positivo ou negativo, e algumas outras informações em valores numéricos compreendidos pela IA. Então, assim, é a ponte entre a linguagem humana e a linguagem de máquina. Então, basicamente, toda informação que vai influenciar em como que a IA, como que o modelo entende o que você quer, vai passar pelo clip, certo? Temos também o VA Encode. O VA, ele é como se fosse a tela de pintura aonde a IA vai desenhar. Então ele gera um espaço para que a IA possa desenhar o que foi pedido e interpretado pelo clip. Então essas são as informações. Aqui nesse Load Checkpoint básico, os 3 estão juntos, porque esse modelo que a gente está usando, ele já tem o clip e o VA Encoder dentro dele já. Alguns modelos mais avançados que a gente vai utilizar, eles separam isso. Então você vai ter um loader para o prompt, um loader para o clip e um loader para o VA. Aqui a gente está tratando do básico ainda. Esses nodes mudam muito e existem versões customizadas, por exemplo, que unificam prompt, VA e key sample, mas por enquanto a gente vai se ater ao básico para a gente ir avançando à medida em que o curso avança. Agora nós temos aqui também esse node aqui que é o Empty Load, que é o Empty Latent Image. O que é isso? O Empty Latent Image, ele define as dimensões dessa tela aonde a IA vai pintar. Então ela diz para ela, olha, a imagem que você vai fazer, ela tem 512 por 512 e você vai fazer uma imagem só. Então digamos que você queira gerar 4 imagens para ver qual que ficou melhor. Você vem aqui e bota aqui 4, certo? E ele vai gerar 4 imagens. Claro, vai levar mais tempo para gerar as 4 imagens. Aqui nós temos o Clip Text Encode, que na verdade é onde você digita o que você quer, e aí o clipe do modelo vai traduzir esse texto, como eu já falei, em linguagem de máquina, para a máquina poder entender. Aqui nós temos o Sample. Aqui no caso o Node se chama Key Sample. Ele centraliza as operações e diz como que tudo vai acontecer. Então você pode ver aqui, vamos afastar um pouco, que o modelo vem para o Key Sample, certo? Os clips são lidos pelo clipe interno do modelo, porém eles são condicionais para o sample, negativo e positivo. Alguns modelos nem têm a negativa. E ele também recebe a informação do Latent Image, que vai dizer qual é o tamanho da imagem que vai ser sampleada.
Aí aqui no KeySample ele traz algumas informações. Ele traz a seed, que é a semente de geração. Isso geralmente é um número aleatório, mas você pode anotar esse número caso você queira imagens conceitualmente parecidas com a que você criou. Se você não quiser anotar, você pode vir aqui, ó, e escolher aqui fixo. E aí ele vai fixar essa semente e todas as imagens que ele gerar, ele vai usar a mesma semente. Isso não se traduz em imagens iguais, tá? São só conceitualmente parecidas. Nós temos os steps, que são os passos. Quantos passos de refinamento o modelo vai fazer antes de entregar a imagem. Então, por exemplo, nesse modelo aqui que a gente está usando, se usa de 20 a 30. Existem modelos que usam 4. Então você tem que ver com o modelo que você está usando, o seu checkpoint, qual é a configuração recomendada para o KeySample. O CFG é a aderência ao prompt. A mesma coisa. Varia muito. Tem modelos que trabalham só com até 1.0, que é aderência total ao prompt. Ele vai respeitar totalmente aquilo ali. Agora, se você abaixa para 0.5, por exemplo, ele vai ser mais criativo, ele vai viajar mais na criação da imagem, né? Nós temos aqui o sample. O sample, ele define como que esses passos vão interferir na imagem, certo? Então você tem samples que são mais adequados para gerar um desenho artístico, uma aquarela, imagens fotorrealistas, e você tem um padrão ali que tenta atender mais ou menos tudo, que é o Euler, e geralmente é o que você vai acabar usando mais. Mas à medida que você for se tornando mais avançado nisso, você vai começar a enlouquecer com samples também, né? O schedule, ele trabalha junto com o sample, inclusive antigamente era uma coisa só, mas ele trabalha junto com o sample nessa operação. Mesma coisa, você pode testar para ver os estilos diferentes sendo aplicados, ok? E o denoise é o nível de remoção de ruído que ele vai fazer. Existem keysamples diferentes, nodes diferentes, que trazem outras funções, outras operações, que leem o VA dentro dele mesmo. Existem vários outros. Aqui a gente está trabalhando com o básico, como eu falei. E nós temos o VA Decoder. O VA Decode, você pode ver que ele é ligado lá direto no Checkpoint Loader, tá vendo? Então vem o VA para cá e o Latent Image, tratado já pelo KeySample, sai para cá também. O VA Decoder ele vai decodificar o que o VA fez, somado a todas as informações do Latent Image, e vai gerar aqui uma imagem. Esse node é o node de salvar a imagem. Ele simplesmente vai gerar uma imagem, ela vai aparecer aqui. Você pode definir um prefixo e o local onde ela vai ser salva, ok? E aqui temos o node de anotações, que é sempre bom você ter nos seus workflows, porque acredite, você vai ter muitos workflows e você vai querer lembrar quando você abrir um mais antigo do que tá ali, o que você fez. Certo? Só que a gente não vai utilizar esse workflow pronto bonitinho, né? Nós vamos dar um Ctrl A aqui, apagar ele inteiro e vamos criar um workflow do zero. Vamos partir para a criação, vamos. Beleza, vamos começar o nosso workflow aqui. Então a primeira coisa que a gente vai adicionar é o quê? Lembra, clicando 2 vezes no vazio, nós vamos instalar aqui, botar um nó aqui que é o checkpoint, load checkpoint. Então coloquei ele aqui, eu só tenho um checkpoint, então ele vai estar carregado aqui, mas você provavelmente vai ter uma lista enorme. Beleza, vamos adicionar agora o nosso prompt. Crypttext encode. Vamos duplicar ele como? Ctrl C, Ctrl V. Beleza? Vamos dar uma cor para ele. Esse daqui vai ser o verde. Esse daqui vai ser o vermelho. A gente pode nomear eles também, tá? Vou botar aqui prompt positivo. Aqui nós vamos colocar prompt negativo. O que é isso? Prompt positivo é o que você quer que ele faça. Prompt negativo é o que você não quer que ele faça de jeito nenhum. Ok? Vamos adicionar aqui o KeySample. Esse vai ser o nosso
o nosso sample de uso. Vou tentar botar numa posição que vocês consigam ver melhor as linhas se conectando quando a gente for fazer. Ok. Agora nós vamos colocar aqui o latente image, o empty latent image, que é o que vai definir o tamanho da nossa imagem e quantas imagens nós vamos gerar. E vamos colocar aqui agora o nosso VA. VA decode. Nós vamos colocar ele aqui. E o nosso save image, porque afinal a gente quer salvar o que a gente está fazendo. Como que isso aqui vai funcionar? Vamos conectar os pontos. Modelo. O modelo ele vai sair do checkpoint e vai direto para o modelo. Esse é um sistema simples, tá, gente? Esse checkpoint que está aqui, ele já tem incluído nele clips e VA. Clip é tudo relacionado a texto, a tradução, a receber as ordens. Então nós vamos ligar os nossos dois prompts. O nosso VA, ele vai lá para o decode do VA, certo? Lá para o decode do VA. O nosso latente image, ele vai aqui para o latente image do keysample. O prompt positivo para o positivo, o prompt negativo para o negativo. E o latent image para o sample e o image para o image. Então aqui nós já temos um sistema funcional já. Vamos fazer um teste? Nosso famoso prompt. A man drinking coffee in a café. O que eu não quero nessa imagem? Eu não quero nada blurry. Eu não quero nada de... Eu não quero nada de anime. E eu não quero nada de... Tá bom, só isso aqui tá bom. Vamos mandar ele gerar? Vamos mandar ele gerar. Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai... Tá vendo que é os arcozinhos verdes? Esse é o processo que ele fez. Pronto, ele gerou a nossa imagem. Olha que bacana. Vocês viram como foi rápido a geração da imagem? Então a gente pode trabalhar nesse prompt aqui, ó. Coffee em café. Aí a gente bota aqui football t-shirt glasses. Vamos botar ele careca. E vamos botar ele com amigos. E vamos mandar ele gerar novamente. Eu quero que vocês trabalhem nisso. Você já tem um workflow funcional, já tem um sistema ágil, vocês viram como foi rápido. Mantém em 512, não pira na geração de imagem, certo? Você pode colocar aqui, por exemplo, ó, para você estudar as diferentes variações, bota aqui, ó, 2, 3, 4. Manda ele gerar. Ele vai gerar dentro do seu prompt 4 imagens diferentes. Demora um pouco mais, claro, mas ele gerou aqui as 4 imagens, tá vendo? Treinem com isso, brinquem bastante. Vão trabalhando sua capacidade de gerar prompt, trabalhar com prompt positivo ou negativo e ver o que você consegue tirar disso daí. Entra lá no Discord e tem uma galeria lá só para você postar seus resultados. Poste seus resultados lá, discuta, conversa com quem está postando o resultado, para poder ver como que cada um chegou ao resultado que chegou. Ok? Eu tô postando essa aula aqui junto com a aula de instalação, porque é horrível ter a ansiedade de você instalar um negócio e esperar uma semana para poder gerar a primeira imagem. Então eu já estou lançando junto, justamente para deixar uma tarefa aí dessa semana, no fim de semana, para você poder dar uma estudada e trabalhar melhor sua capacidade de criar prompt. Eu vou fazer um esforço para postar toda quarta-feira as aulas sérias,
mas no fim de semana eu quero lançar um vídeo de curiosidades e tal. Mas a gente precisa evoluir um pouco no conhecimento aqui para eu poder soltar os vídeos de curiosidade, senão vocês vão ver o vídeo de curiosidade e não vão saber direito como chegar naquele resultado. Então eu quero começar devagar. Vocês viram que o nosso passo a passo de ver o que são cada nodes, na hora que chegou na hora de criar o workflow, você já sabia mais ou menos do que se tratava, você não estava completamente perdido seguindo um manual na internet, nem decorando uma fórmula pronta. Na próxima aula eu vou inserir vocês sobre loras, que é extremamente interessante. É como você criar um perfil de algo que você quer que sempre esteja presente nas suas imagens. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo, que está participando. Obrigado às mensagens que estão mandando no Discord. E a gente se vê oficialmente na próxima quarta-feira, na próxima aula, ok? Fiquem bem.